Olá, eu sou Cecília Alves e esse é o OABcast, o podcast da OAB de Duque de Caxias. A Comissão de Mediação e Arbitragem da OAB de Duque de Caxias, que eu tenho a honra de presidir, traz à discussão um tema super importante para a advocacia contemporânea: a comunicação que transforma. Como a CNV pode revolucionar o seu modo de advogar. E hoje divide a mesa comigo a doutora Glauciene, que é advogada, vice-presidente da Comissão de Mediação e Arbitragem da OAB de Duque de Caxias, é assistente técnica pericial e suas palavras iniciais, doutora. Meu agradecimento pela essa oportunidade de estar aqui com vocês. Convidamos a vocês a abrir o horizonte para esse tema tão crucial deste dia. Muito obrigada, doutora Cecília. É um prazer receber a nossa convidada, Luísa Duarte, a quem eu tenho uma admiração imensa, a quem eu tenho o privilégio de revê-la nesse momento. Luísa é uma pessoa muito especial. Luísa vou ler porque o seu currículo é grande, Luísa. Mestre em Estudos da Paz pela Universidade da ONU na Costa Rica, compõe a equipe de facilitação da Peace Flow, que atua no campo de prevenção à violência, gestão de conflitos e CNV, bacharel em Direito pela UERJ, atuou na mediação de conflitos da Defensoria Pública, onde tivemos o prazer de trabalharmos juntas. E suas palavras iniciais, Luísa. Cecília, muito obrigada por me receber aqui. Estou muito feliz com essa oportunidade. Muito bom revê-la, nossos tempos trabalhando juntas na coordenação de mediação da Defensoria Pública. E eu estou, assim, ávida para nosso papo, porque acho que vai ser muito interessante para quem está escutando e para a gente aprender sempre juntas. Com certeza, Luísa. Muito obrigada. Seja muito bem-vinda. E antes da gente começar, você já conhece o nosso canal? Você já está inscrito? Não? É a sua oportunidade. Curta, compartilhe, clica aí no sininho. E claro que a gente não faz nada sozinho. Esse programa ele tem um apoio da JM Contabilidade Consultiva, BPO Financeiro e Recuperação Tributária. Com 20 anos de experiência em gestão tributária, atende empresas, advogados, médico, MEI e outros setores. A JM te ajuda a pagar menos impostos de forma 100% legal e estratégica. Tem o próprio app, que traz soluções e comunicações rápida e eficaz para o seu negócio. A JM é a contabilidade para você lucrar mais e pagar menos impostos. Venha para a JM. A Plazart Professional, uma distribuidora com mais de 30 anos de história no mercado da beleza, também está apoiando o nosso episódio. Atende todo o estado do Rio de Janeiro com um portfólio completo de produtos para cabeleireiros, farmácias, perfumarias. São mais de 2.000 itens em catálogo, incluindo toucas, escovas, pentes, maquiagem, artigos de higiene pessoal. Se você é do setor e busca variedade, confiança e agilidade, a Plazart é a parceira ideal para o seu negócio. Aqui vem uma parceria especial, hein? Vale Benefícios, Associação de Proteção Veicular. Com mais de 7 anos de experiência no mercado, sabe exatamente o que você precisa para se mover tranquilo nas estradas. Soluções vêm para facilitar a sua vida. Assistência 24 horas, guincho, carro reserva, assistência jurídica, parceria nas oficinas, tudo para que você tenha mais tranquilidade e menos dor de cabeça. Presta atenção, advogado. A Vale oferece condições diferenciadas e exclusivas para advogados e estagiários, porque entendemos que quem cuida da justiça também merece segurança e tranquilidade no dia a dia. E por fim, apoia esse episódio Supermercados Rio Sul de Suruí, uma referência em excelência no varejo e no cuidado com o cliente. O Rio Sul vai muito além de um supermercado. É uma experiência completa, com lojas amplas, organizadas, bem estruturadas e um atendimento que acolhe de verdade. As melhores marcas em alimentos e bebidas. Tudo com qualidade, variedade e aquele cuidado que só quem valoriza o cliente entrega todos os dias. Seja para a compra do dia a dia ou para abastecer a sua casa no mês, o Rio Sul é a sua escolha. Certa de quem busca comodidade, bons preços e confiança.
é muito importante que você acompanhe os nossos programas. E nesse momento eu já quero também agradecer a toda a diretoria da OAB que buscou essa parceria para que a gente continuasse com esse projeto tão inovador. O primeiro podcast de uma subseção do Rio de Janeiro. Bom, Luísa, sem mais delongas, vamos entrar no nosso tema. Vamos. Há muito tempo que o advogado não tem que se preocupar só com lei, não tem que se preocupar só em ser o expert na sua área, né? O advogado atual, ele tem que estar preocupado com a gerência do seu escritório, gestão de pessoas, gestão de recursos. Sim. Tem que ter um domínio na oratória, tem que saber se comunicar, e aí é o nosso pontapé para esse bate-papo. Luísa, o que é CNV e por que a CNV é tão importante atualmente para o advogado? Essa pergunta, ela poderia ser o podcast inteiro, mas vamos lá. Eu acho que eu vou dividir minha resposta, então, em duas etapas, né? Primeiro, vamos falar sobre o que é a comunicação não violenta, para depois entrar na importância de se tratar desse tema dentro da advocacia. Pode ser? Pode ser. Então tá. A comunicação não violenta, a gente costuma gostar de conceituar ela primeiro dizendo que ela não é. Porque existe tanta falsa informação por aí sobre a comunicação não violenta, principalmente de achar que a CNV se trata de um ambiente bonzinho, onde todo mundo é fofinho, onde não há conflitos. Gente, somos seres humanos. Você que está aí escutando, é possível viver sem conflito? Não é. E a comunicação não violenta, ela não busca erradicar os conflitos, ela não busca pacificar as relações. Ela busca, na verdade, trazer a possibilidade da gente sustentar os desconfortos das conversas difíceis e transformar conversas difíceis em conversas de aprendizado. Esse é um dos pontos fundamentais da comunicação não violenta. Então, ela é mais do que uma técnica, no sentido de ser um passo a passo, em que você vai simplesmente aplicar esse passo a passo e obter o resultado que você imagina. Isso é frustrante, porque conversas e conflitos, a gente está lidando com um imprevisível. Então, a comunicação não violenta, ela não tem uma fórmula. Ela é, na verdade, agora entrando na conceituação, ela é uma abordagem de relacionamentos. É uma abordagem que busca uma verdadeira lente em que a gente enxerga as relações da gente com a gente mesmo, uns com os outros e também com o mundo, com os sistemas que nós estamos inseridos, como a nossa família, a nossa empresa, o escritório onde a gente trabalha, o ambiente profissional onde a gente está inserido. Então, a comunicação não violenta, ela tem 2 pilares fundamentais. O primeiro deles é a empatia, que é justamente essa capacidade da gente enxergar o mundo interno do outro, espelhar o que é importante para o outro. É quase que um enigma de você estar ali tentando entender o que se passa nesse mundo interno do outro e ter essa disponibilidade emocional de realmente ouvir e escutar o que é importante para outra pessoa. E o outro pilar é o da assertividade, que é esse lugar de a gente colocar o que importa pra gente, as nossas necessidades, os nossos sentimentos. E é por isso que eu digo que a comunicação não violenta não é sobre se calar, porque ela tem esse pilar da autenticidade, onde a gente vai estar se colocando os nossos desconfortos, dizendo não, colocando os nossos limites. Então, a CNV busca equilibrar esses 2 pilares, que é um equilíbrio dinâmico. Ele não é sempre um ou outro, mas é uma intencionalidade dessa coexistência. Tá fazendo sentido por aí? Muito sentido, Luísa. E você tocou num ponto que é essencial, né? Esse cuidado também, esse autocuidado, essa reflexão e esse posicionamento do não. E realmente, muita gente, quando a gente começa a falar de CNV, acaba confundindo com o ser fofo, simpático também, né? Ou então cai lá na armadilha da técnica de usar os 4 passos da CNV e acha que vai acabar com todos os conflitos do mundo a partir daí. E acaba se frustrando. Exatamente. E eu acho que a CNV, ela traz essa proposta da coexistência, no sentido de que a gente foi ensinado a sempre olhar a vida através do certo e do errado. E a CNV, ela traz essa reflexão do tipo, a gente pode
compreender e discordar ao mesmo tempo. A gente pode entender que a nossa boa intenção, ela às vezes causa um impacto que é negativo no outro. A gente pode expressar o que importa pra gente e cuidar da forma como a gente fala isso. Então, são coisas que podem coexistir. E é exatamente sobre esse gerenciamento dessas emoções que vão vir à tona por meio dessas conversas que são desafiadoras, que faz com que a gente sim lide com muitas frustrações, mas é o lugar da frustração tendo visibilidade e não sendo colocada para debaixo do tapete. E aquilo virar uma bola de neve e piorar. E por último, para finalizar esse tópico introdutório da comunicação não violenta, é importante a gente trazer esse conceito das necessidades humanas universais, que é o cerne da comunicação não violenta, que é um entendimento de que todos nós, seres humanos, independente de raça, gênero ou nacionalidade, nós temos a capacidade de compreender valores que são compartilhados entre todos nós. Valores esses como pertencimento, reconhecimento, amor, segurança, expressão da identidade. Então, quando a gente entende que existe algo que nos aproxima como seres humanos e que a gente possa expressar o que é importante pra gente através desse lugar e não através de julgamentos que afastam, e sim dizendo que efetivamente a gente precisa, e isso implica uma vulnerabilidade, é aí que a gente consegue ter essa comunicação que cria conexão e não afastamento. Você chegou no ponto aí da importância para o advogado, né? Porque trabalhar vulnerabilidade para o advogado, que sempre tem que dar uma resposta e espera-se dele uma resposta correta, a gente já tem aí um obstáculo para o advogado aplicar a CNV. Você entende aí como um diferencial para o advogado quando ele consegue trabalhar com a CNV? Com certeza. E aí a gente entra nesse ponto do por que é importante a CNV para o advogado. Acho que existem múltiplas respostas. Primeiramente porque a comunicação não violenta ela é transversal a qualquer área profissional. Porque a gente está falando sobre seres humanos. Sim. Então, por si só, ela já vai ajudar. Nesse lugar, né, da capacidade de se vulnerabilizar, de entender que conversas difíceis são conversas sobre emoções, que a gente não colocar as nossas emoções pode ser, muitas vezes, tornar aquela conversa mais improdutiva. Então, isso não sou eu que estou falando, existe um livro chamado Conversas Difíceis, da Harvard Business School, que fala exatamente sobre isso, sobre como conversas difíceis são conversas sobre emoções. Então, a gente precisa desnaturalizar esse lugar de que o advogado, ou de que o médico, ou de que o engenheiro, ele não possa falar sobre emoções no ambiente de trabalho, porque isso vai fazer com que a conversa se torne mais eficiente. Então, esse lugar também da colocação de limites, a gente sabe que o ambiente jurídico dos operadores de direito, seja nos escritórios, seja nos órgãos colegiados, nos tribunais, existe uma sobrecarga de trabalho muito grande. Estruturas organizacionais que têm características de serem muito hierarquizadas, de terem pouco espaço de reconhecimento, de terem pouco espaço da possibilidade de se trazer uma ideia nova sem medo de uma repercussão. Há metas que são muitas vezes impossíveis. Então, quando a gente está diante de uma estrutura organizacional tão desafiadora, a capacidade de a gente colocar limites, olhar para o nosso autocuidado, para a empatia que vem para dentro, de olhar para nas nossas necessidades e conseguir expressar elas, é muito fundamental. Assim como também a possibilidade de ter conversas difíceis em que você vai questionar essas estruturas. Onde você, por exemplo, como um advogado sênior, que tem muitas pessoas que respondem a você, como os advogados júniores, os estagiários, que estão muito frustrados com um sistema. E você também tem acima de você os sócios, você está numa posição que a gente chama de sanduíche, que é muito desafiadora, mas que tem um potencial de mudança, porque você tem um poder em que você pode, pelo menos, trazer isso para as pessoas que efetivamente podem criar mudanças estruturais. Então, a comunicação não violenta, ela entra ali nesse lugar de você ter essas conversas difíceis, saber como, você ter ferramentas para conseguir trazer esses incômodos para quem você precisa trazer. Que lindo. Eu tô aqui apaixonada.
só dessa primeira parte. Se a CNV é apaixonante, ela fica ainda mais apaixonante com toda essa explicação que você trouxe aqui pra gente. Ai, muito obrigada. Que riqueza de detalhe. Muito honrada em tê-la aqui com a gente, abrilhantando, né, a nossa comissão, a nossa OAB de Duque de Caxias. Quando falamos de conflito, eu até estou tomando notas aqui, Luísa. Quando falamos de conflitos entre instituições, sejam escritórios, fóruns e empresas, sempre surge aquela dúvida: o que mais gera conflito nas instituições? Tem como trazer para gente? Claro, muito obrigada pela essa pergunta, que também poderia ser um podcast inteiro, mas vamos lá. Essa pergunta, ela também tem um lugar do senso comum, assim como a própria conceituação da comunicação não violenta. Porque é muito normal a gente imaginar que a maior parte dos conflitos dentro das instituições, e aí a gente colocando as instituições do mundo, da advocacia, advenham somente do interpessoal, de talvez questões de diferenças de personalidade, de falhas de comunicação ou de estilos de comunicações diferentes. Às vezes uma pessoa que é um pouco, tem uma comunicação mais assertiva e que pode ser vista como grosseira, a outra que tem uma necessidade às vezes de eloquência maior. A gente sabe que isso ocorre, e isso é um fator, mas ele não é o principal fator. O questionamento que a gente traz aqui é como as estruturas organizacionais e a cultura de uma organização, como eu estava pontuando anteriormente, podem gerar conflitos. Então, conflitos que eles vão para além do interpessoal. São conflitos sistêmicos, a gente usa esse termo, no lugar de que uma estrutura organizacional ela vai dizer como o trabalho é dividido, como a dinâmica de poder funciona, como as pessoas vão se comunicar entre si, qual é o nível de trabalho que elas vão ter. Então, todos esses fatores, quando eles estão numa estrutura que é disfuncional, vai gerar fofocas, sim, vai gerar falta de sensação de pertencimento, falta de sensação de reconhecimento, vai gerar todos esses fatores que, por si só, geram conflitos. E o conflito, ele não é só entre as duas pessoas que tiveram conflito. Depois, se eu e você, a gente tem uma situação ali que a gente se desentende, aí eu vou desabafar com a Cecília, você vai desabafar com fulano, João, e aí quando você vê, você tem várias pessoas envolvidas naquele conflito, né, que estão produzindo menos, né? Então, essa fala que eu tô trazendo, ela vem muito de um artigo que a Diana Bonar, ela é a minha chefe na Peace Flow, na empresa que eu trabalho de comunicação não violenta, e ela escreveu um artigo chamado Nem Todo Conflito Tem Origem nas Relações Interpessoais, dentro de um livro que foi lançado agora em 2025, chamado O Novo Mindset do Advogado, Impactos das Soft Skills, Desconstruindo Técnicas e Resgatando Habilidades. Interessante. Livro imperdível para você que está escutando esse podcast. Pode ser adquirido pelo próprio Instagram da Peace Flow, que é a empresa onde eu trabalho. Você colocar Diana Bonar, Peace Flow no Google, você vai achar o Instagram, e a gente tem 10 cópias para serem vendidas por um preço mais acessível do que o da Amazon. Então, estou fazendo esse adendo porque é muito importante essa reflexão que ela traz no artigo, de que são essas estruturas organizacionais disfuncionais que causam a maior parte dos conflitos. E é aí que a comunicação não violenta entra. A capacidade da gente questionar esses sistemas e de ter essas conversas francas que eu comentei antes, que vai fazer a diferença para a gente conseguir transformá-los. Luísa, foi muito bom você ter trazido a Diana para cá, porque minha vida é uma antes e depois do Peace Flow. Antes e depois da comunicação não violenta. Eu sou uma pessoa melhor, não só uma profissional melhor, eu sou uma pessoa melhor depois que comecei a estudar comunicação não violenta. E a Diana, muito obrigada, Diana, por todos os ensinamentos ao longo desses anos. E eu espero que realmente vocês, advogados ou estudantes de direito ou de outras profissões que estejam participando aqui da nossa audiência, que consigam, então, absorver tudo que a gente está trazendo e vão lá no Peace and Flow. Antes, me chama, me convida para conhecer a Diana, então. Com certeza. Porque eu preciso conhecer. Somos duas de vida antes e depois de Diana Bonar. Vejam todos os cursos que a Peace Flow tem lá.
Vejam, os materiais são maravilhosos, a comunidade também. Sim. Mas, já que você citou esse tema específico, esse artigo, nesse artigo a gente fala também, a Dayana fala de segurança psicológica. Sim. E quando eu li, eu falei assim, gente, como faz sentido isso dentro do podcast, dentro dessa temática, dentro desse universo do direito, aonde sempre a gente está pisando em ovos, né? É assim que o advogado se sente quando tem ali aquela relação com o juiz mais rigoroso em audiência, ou quando esses despachos, né, são Exatamente. fora do que a gente espera. E como é que a segurança psicológica e a CNV dialogam, Luísa? Elas dialogam? Elas não dialogam? Como elas Super dialogam, Cecília. A comunicação não violenta, ela é a ferramenta principal com a qual a segurança psicológica pode ser alcançada. Mas eu vou explicar isso melhor. Vamos começar falando um pouco sobre esse termo, que pode confundir muita gente, porque segurança psicológica não é um termo que vem da psicologia. É um termo que foi desenvolvido pela especialista e professora Amy Edmondson, da Harvard Business School também. Ela escreveu um livro chamado Organização Sem Medo, em que ela desenvolve esse conceito da segurança psicológica como um espaço em que há confiança e respeito entre os membros de uma organização e de um grupo, em que eles se sintam confortáveis para assumir riscos interpessoais. Esse conceito de riscos interpessoais é muito importante. O que são esses riscos interpessoais? É justamente você ter a capacidade de dizer quando você cometeu um erro, de você poder trazer uma ideia que você não sabe como vai ser recebida. Então, tudo aquilo que você arrisca num lugar do pertencimento, porque quando a gente erra ou quando a gente traz uma ideia que a gente não sabe como vai ser recebida, a gente corre o risco de ser excluído. Tem uma coisa ali ancestral desse medo do não pertencimento. Então, ela trabalha esses conceitos e desenvolve a segurança psicológica como realmente um modelo de gestão de pessoas. E quando a gente está falando de segurança psicológica, a gente também está falando de segurança psicológica em times. Então, é importante, por exemplo, você que está escutando, que quer desenvolver a sua equipe dentro da segurança psicológica, é pensar quem são as pessoas que reportam diretamente a você e quem você se reporta diretamente. E olhar para esse ecossistema e trabalhar ele de forma em que você possa construir esse espaço de respeito e de confiança, em que não, de novo, isso é muito importante, não é um espaço fofinho de falsa harmonia. Inclusive, eu vou ler aqui para vocês, ó, a Amy Edmondson, ela fala justamente sobre como a segurança psicológica ela tem a ver com franqueza, com essa discordância produtiva e a livre circulação de ideias. Porque é exatamente isso que vai trazer as inovações para esses espaços. Porque hoje em dia, a empresa, o escritório, o tribunal que mais produz é aquele que tem a maior capacidade de inovação, de criatividade e dos seus colaboradores se sentirem seguros para trazer as suas ideias. Não adianta você ter vários talentos e esses talentos não conseguirem expressar as suas competências, as suas capacidades, né? Não adianta você ter um ambiente onde você não sabe se a sua ideia vai ser julgada ou se ela vai ser recebida. É bom Não ter isso, um ambiente acolhedor, né? Acolhimento também é muito Sim. importante nesses espaços, né? Exatamente. E nesse ponto que você tocou, Cecília, me lembra muito de um estudo que foi feito pela Google, chamado Projeto Aristóteles. Vocês podem depois também jogar isso no Google, vocês vão achar. Que fala exatamente, a Google fez um estudo para entender por que algumas equipes rendiam mais que outras. E pasmem, o resultado desse estudo que durou anos e foi muito bem detalhado foi que são as pessoas dessa equipe que importam, no sentido de você pode botar os especialistas, mais especialistas de Harvard, de Cambridge, todo mundo junto. Se essas pessoas não souberem se relacionar, se elas não conseguirem se tratar bem e criar laços de confiança, elas vão produzir menos do que uma outra equipe que talvez tenham pessoas com menos pós-doutorado, mas que conseguem
ter um relacionamento de acolhimento, como você pontuou. E conseguem criar, né? Ser mais criativos e resolutivos na questão que precisam ser resolvidas ali também, né? Exatamente. E esse lugar é o lugar que faz a diferença. A gente vive hoje em dia no mundo das soft skills, essa capacidade de poder, de gestão emocional, de vulnerabilidade, de conversas francas, é o que faz a diferença entre quem vai ser bem-sucedido ou não. Ou não, exatamente. Legal. E então, vou falar novamente que estou apaixonada pelo seu conhecimento, pelos estudos da doutora Daiana, né? E estou aqui tomando nota de tudo, porque depois eu vou pesquisar cada coisinha aqui, porque eu quero beber dessa fonte aí de vocês. É verdade que quando falamos dessa segurança, tudo desmorona, né? Até mesmo nossa forma de advogar. Então, pensando nessa prática, Luísa, que dicas você pode dar para criarmos essa segurança psicológica nos nossos espaços de atuação? Essa é uma pergunta que poderia ter muitas respostas. A segurança psicológica ela tem vários elementos. E o ideal se a sua empresa está buscando efetivamente transformar seus espaços, busquem treinamentos como o da Psiflow, que a gente pode fazer uma análise, um diagnóstico da segurança psicológica da sua empresa. É um diagnóstico super sério, em que é analisado todos esses fatores para a gente chegar a entender aonde que precisa ser feita uma intervenção. Mas, a título de exemplo, e como a gente não tem tempo para falar sobre todos esses elementos, eu vou falar sobre alguns deles. E o primeiro, que é uma dica muito, assim, transformadora do micro para o macro, que é criar dentro da sua organização, dentro do seu time, uma cultura de apreciação. Vocês já ouviram falar nesse termo apreciação? Não. Nunca ouviram? Não. Então, apreciação, ela é mais do que um elogio. Ela é a capacidade de se dar feedbacks positivos, em que você revela o impacto positivo que aquela pessoa, no caso, um colaborador ou uma colaboradora, teve em você. E é mais do que você dizer, ótimo trabalho, ou, nossa, Cecília, você é maravilhosa como mediadora. Porque isso não te traz tanta informação. Por que eu sou maravilhosa? Por que foi um bom trabalho? Então, a apreciação, ela entra nessa linguagem das necessidades humanas universais e ela vai dizer qual foi a ação específica que a pessoa teve e o que essa ação gerou de necessidades atendidas em você. Então, se por exemplo, eu falo para a Cecília, a forma como ela fez o convite para eu participar desse podcast, me deixando muito à vontade por ser a minha primeira vez e dizendo sempre muito afetuosa e se dispondo a ajudar com tudo que fosse preciso com o meu deslocamento até aqui. Isso tudo gerou em mim uma necessidade muito atendida de conexão, de apoio, de me poder sentir capaz e pertencente nesse espaço. Então, isso é um exemplo de apreciação, quando você vai um pouco mais fundo. E a apreciação entre equipes, ela é mais do que um momento de feedback organizado, em que você vai ali dentro de uma sala, às vezes super nervoso, para receber um feedback. É algo que a gente trabalha dentro da comunicação não violenta e da segurança psicológica como uma verdadeira cultura que tem que estar disseminada entre todos, entre pares dando feedbacks para pares, chefes dando feedbacks para seus subordinados e vice-versa. Então, é um lugar de criar esse clima de confiança na equipe e de fortalezas, de você conseguir saber o que você faz bem, de você poder ser valorizado por isso. E aí, isso vai ajudar muito no momento do erro, por exemplo. Porque aí, quando você erra, mas você já tem essa confiança estabelecida, você sabe que você é um bom profissional, porque você recebe muitos feedbacks, você vai conseguir se sentir mais à vontade de assumir esse risco interpessoal, de trazer esse erro, de abordar esse erro. Da mesma forma que assumir riscos de trazer ideias novas é a mesma lógica. Quando você tem uma cultura de apreciação, você tem automaticamente uma maior capacidade de assumir riscos, porque você sabe que você é um bom profissional, porque você ouve isso de uma forma rotineira. Então, essa é uma dica simples que você pode começar, você ouvinte, a botar em prática amanhã, que é criar essa cultura de apreciação na sua equipe.
Amei conhecer essa cultura. Eu também. Não, a gente acaba já fazendo no dia a dia, depois que a gente conhece a CNV, né? Mas a gente não tinha esse nome tão brilhante que traz, de fato, essa importância. Vamos trazer para a simplicidade aquela questão do pote cheio, né? Se eu estou com meu pote cheio de feedbacks positivos, quando vem um negativo, a gente tem a possibilidade de repensar as nossas atitudes, não é isso? E não é só um elogio vazio, né? Porque Exatamente. A gente tem uma cultura de elogiar sempre, mas sem pontuar. Foi muito importante que você trouxe quando você fala que é importante a gente pontuar quais são as atitudes, quais são ações específicas que trazem benefício não só para aquela pessoa, mas para toda a equipe. E também só pode acontecer se tiver um ambiente de segurança, né? Exatamente. Se não houver a segurança psicológica, tem que ser genuíno, claro. Não vai acontecer. Lindo. Fantástico, Luísa. Continuando aqui, Luísa, você consegue trazer... eu sei que você colocou que é importante que a gente faça uma leitura de cada ambiente, de cada organização. Mas você consegue trazer um exemplo prático para a gente de algum estudo que vocês fizeram em ambientes hierárquicos, onde você viu a mudança de uma equipe com a aplicação da CNV? Então, eu posso trazer um exemplo recente no sentido ainda, porque é isso, a transformação ela é a Dayana usa muito esse termo, né, do lugar da formiguinha. A gente precisa se enxergar como parte de um movimento maior, que é um movimento que está buscando transformar culturas de violência em culturas de paz. E é assim que eu me enxergo também, eu me enxergo como uma formiguinha dentro desse movimento. Então, é nítido que não é sempre que o resultado ele vai vir de uma forma tão rápida como a gente está imaginando. Porque quando a gente começa a mexer nesses sistemas, muita coisa sai do tapete, de debaixo do tapete, e vem à tona. Então, algo que a Dayana sempre coloca nos treinamentos, inclusive quando a gente deu um treinamento no escritório de advocacia aqui do Rio de Janeiro, e ela falou isso para os sócios. Olha, a partir de agora, pode ser que pareça que vai vir muita treta à tona. E não quer dizer que começou hoje. Isso já existia e agora está sendo visto. Então, o que a gente fala aqui é sobre a capacidade de tornar visível o que antes era invisível, mas que já atuava nas relações. Uma faxina profunda. É uma faxina profunda, exatamente. E um exemplo que recentemente a gente deu um treinamento de vários dias num órgão colegiado do Sistema de Justiça em Brasília, extremamente hierarquizado, com todas essas questões que a gente pontuou aqui. Muitos casos de burnout, muitos casos de demissões por questões muito pequenas. E a gente viu pessoas, principalmente chefes de gabinete, pessoas nessa posição sanduíche, né, que tem pessoas, os ministros acima e também uma equipe inteira abaixo, sobre muita pressão. E o espaço, simplesmente eles terem um espaço ali de escuta qualificada, que é o que a gente fala na comunicação não violenta, né, da escuta empática, de você poder reconhecer e validar as necessidades, os sentimentos das pessoas, já fez uma diferença enorme. A quantidade de feedback que a gente recebeu por esses treinamentos, por essas pessoas terem espaço de fala, foi enorme. E a partir daí, o direcionamento que a gente deu é de falar para essas pessoas que estão nesses espaços de posição sanduíche, que estão lidando com muita frustração das equipes que estão abaixo, e também estão lidando com esse sistema, com essa estrutura organizacional que estão abafando elas ali, é de reconhecimento da frustração. Não é chegar e dizer, olha, a gente tem a solução perfeita. Porque só a comunicação não violenta e a segurança psicológica, trabalhar esses elementos da segurança psicológica, não vai resolver, infelizmente, problemas que são estruturais. Então, o que a gente direciona use esse conhecimento que a gente está hoje conversando aqui, e que vocês têm diversas fontes para se debruçarem mais, seja nos livros do Marshall Rosenberg, que foi o sistematizador desse conhecimento no Ocidente, o Organização Sem Medo, tem vários livros para conversas difíceis, usar esse conhecimento não só nas suas equipes, mas para questionar essas estruturas de trabalho junto aos ministros, junto aos sócios dos escritórios de advocacia,
Então, é aí que a gente consegue ver transformações que são mais duradouras. Então, você pode repetir essa pergunta para mim no ano que vem, quando a gente voltar lá nesse órgão, para ver se houve alguma mudança a partir desse direcionamento que a gente deu, de usem esse lugar para questionar status quo. Então, vocês perceberam que no ano que vem nós teremos outro podcast com a Luísa, porque ela já se comprometeu. Ela falou, pergunte para mim no ano que vem. Então, farei essa pergunta, vou anotar Compromisso aqui. é compromisso. Compromisso é compromisso. Podemos perguntar também aos nossos ouvintes que começarem a colocar em prática. E em um ano eles também podem, manda lá a mensagem no Instagram da Peace Flow, dando seus relatos, pra gente poder fazer um compilado e poder trazer um parte 2 desse podcast. E eles podem também aplicar isso dentro de casa para ver se funciona dentro de casa também, né? Com certeza, e é o mais desafiador. A família, os relacionamentos amorosos, mas a CNV tá em tudo. Tá em tudo. Era exatamente isso que eu ia falar. Olha. Sempre nos treinamentos com a Dayana, falava com ela o seguinte, eu consigo aplicar isso na minha vida profissional. A CNV na vida profissional não foi difícil a aplicação, no meu caso. Mas porque você já é uma pessoa diferenciada, Cecília. Mas na minha vida pessoal, eu tinha sempre a visão de que quem me conhece tem que saber o que eu estou sentindo. Tem que olhar pra mim jeito. e já entender se eu tô triste, se eu tô feliz, se eu tô chateada ou não. Então não fazia sentido eu ter que expressar o meu sentimento para aquela pessoa que me conhece desde que eu nasci. Né? Falando das minhas relações familiares mesmo, de origem, mãe e pai. E a CNV fez com que eu conseguisse também trazer essa aplicação para as minhas relações pessoais. E aí, realmente, eu sou uma pessoa diferenciada, antes e depois. A Luísa também é amante de gatos, ela tem 2 gatos. Ai, e também isso... Amante, eu sou viciada, é outro nível. Mas não mais do que Cecília, que tem 12? 15. 15 gatos. Esse também é um ponto que nos une. Nos une. Que lindo. Eu amo gatos. Chegarei lá. Mas eu amo os cachorros, né? Então, o meu faleceu tem pouco tempo. Mas, de vez em quando, vai uns 3, 4 gatinhos e dorme lá no meu quintal após o falecimento do meu cachorro, né? Mas... E a gente pegar um gancho nessa sua fala. A Glauciene, há uma semana, postou um vídeo do filho mais novo questionando a falta do cachorrinho. Do cachorro. Né? Tem 2 aninhos. E é uma conversa difícil. Claro. Né? Sim. É uma conversa difícil em casa e nós temos também várias conversas difíceis. Quando precisamos falar com o cliente que ele perdeu a ação, né? Principalmente quando o advogado não cria muita expectativa com o cliente de que é uma ação ganha, de que é fácil, e vem uma sentença de improcedência. Então, como é que a gente pode facilitar esse diálogo? Como a gente pode tornar essa conversa difícil não algo que vai trazer aquele constrangimento, aquela quebra de confiança entre cliente e advogado? Consegue ajudar a gente nisso, Claro. Luísa? Assim, essa pergunta é muito delicada, porque a gente nunca consegue eliminar o desconforto de uma conversa difícil. É por isso mesmo que ela é difícil, porque ela tem emoções. Lembra aquilo que eu falei antes? Então, muita gente, a Dayana fala muito sobre isso, sobre como pessoas chegam para ela no Instagram ou até mesmo nos cursos e perguntam: como eu posso dar uma notícia muito ruim para alguém sem que ele fique chateado? Como eu posso demitir alguém sem que ele fique chateado comigo? E essa pergunta por si só, ela tem um erro na própria pergunta, porque é impossível a gente controlar as emoções das pessoas, especialmente em momentos desafiadores. Sim. O que a gente pode é aprender a sustentar essas emoções difíceis na gente e no outro, porque o outro chorar na nossa frente, ou se vulnerabilizar, ou ter um momento de raiva, desperta emoções difíceis na gente. Já perceberam isso? Como é difícil sustentar espaços onde pessoas estão lidando com raiva, com tristeza? Sim. Porque também remete às nossas próprias bagagens, às nossas histórias. A gente se identifica muitas vezes.
Então, essa pergunta, ela é justamente, a gente reformula no sentido, como eu posso aprender a sustentar um desconforto e manter a confiança entre o laço entre o advogado e o cliente. E essa confiança, ela vai ser mantida através, muitas vezes, dessa vulnerabilidade, dessa honestidade, de dizer, olha, eu sei que essa é uma notícia muito difícil de ser digerida, eu não tenho como te dizer como você deve se sentir. Saiba que eu estou aqui para ou te ouvir e te dar os direcionamentos necessários a partir de quando você se sentir pronto para pensar nos próximos passos. Então, é algo no sentido de reconhecer e validar a dor do outro e se colocar à disposição de somar, mas deixar a pessoa digerir primeiro. Então, é um lugar de autoconhecimento. Quanto mais a gente consegue sustentar o nosso próprio desconforto, mais a gente consegue sustentar o desconforto alheio. Eu tive uma experiência em mediação, porque a gente sempre, em cursos de mediação, a gente aprende que tem que colocar uma balinha, deixar uma água disponível, um café e o lenço, né? Para quando a pessoa se emocionar. E eu tinha esquecido o lenço. Em um caucus, em uma sessão individual, a assistida começou a chorar. E eu falei assim, só um minuto que eu vou pegar o lenço. Ela, não precisa, você vai pegar o lenço porque você está incomodada com o meu choro. Uau! Você está incomodada com o meu choro, você não está conseguindo lidar com o meu choro, mas eu consigo lidar com ele. E ali eu falei assim, gente, que sabedoria. Né? Que sabedoria. Que sabedoria. E realmente, eu não sabia como me portar, a não ser oferecer a ela um lenço para que ela pudesse ali se enxugar, para que ela não borrasse a maquiagem. E realmente né? Quando você oferece um lenço para uma pessoa que está chorando, o que você quer é que a pessoa pare de chorar. E naquele momento o que ela precisava era chorar. Até na mediação a gente aprende mediando, né? Muita coisa. Muito. É muito mais do que nas salas de aulas a gente aprende a técnica, aprende tudo, mas na mediação, na prática, na vida do dia a dia, a gente aprende para nossa vida mesmo e assim também como a gente consegue resolver, ajudar, né? Naquela composição daquele conflito ali, né? E a partir desse dia, eu não ofereço mais lenço. Eu pergunto, tem algo que eu possa fazer para que você se sinta melhor? Perfeito. Que legal. Porque foi um balde de água fria ali, eu achando. Foi o que você colocou um pouco antes, né? Sobre a intenção. Exato. Você vai com uma boa intenção e você não sabe o impacto negativo que essa boa intenção pode causar no outro. Né? Mas eu não vejo como um balde de água fria. Naquele momento até poderia ser, né? Mas olha como que essa experiência trouxe esse olhar diferenciado para as suas mediações. Sim, é conhecimento, né? E aprendizado. Aprendizado empírico. Né? Aprendizado na prática. Ela te acolheu no momento em que você estava tentando acolhê-la. Interessante. Sim, é a capacidade do aprendizado contínuo da vida, né? Quando a gente está aberto a ter essa curiosidade, eu acho que a comunicação não violenta fala muito sobre isso, sobre você ter essa humildade de que as relações, elas são muito sábias, o coletivo é muito sábio, e a gente aprende o tempo todo em só estar aqui conversando. E com certeza é sobre isso, não tem um dono do saber e estamos em troca, estamos em constante aprendizado. Falando em troca, essa troca foi riquíssima, riquíssima, riquíssima. Para minha última pergunta, acredito que seja a última, né? Por que a CNV, ela é um instrumento de transformação social, Luísa? E olha, essa pergunta é a pergunta dos milhões, porque eu venho, né, de uma trajetória, como a Cecília já trouxe, do direito, e principalmente dos direitos humanos. Sempre trabalhei, estagiei com a área de direitos humanos, sou muito combativa em relação às questões de atravessamentos de raça, de gênero, de classe. E quando eu encontrei a comunicação não violenta, era um receio que eu tinha do tipo, será que a comunicação não violenta é uma ferramenta em que esse lado combativo dos direitos humanos também vai ter ali uma transformação? E a resposta que eu encontrei, felizmente, e que é a resposta que eu vou dar para você,
é que sim, a comunicação não violenta é uma ferramenta de transformação social, justamente porque quando ela é utilizada de uma forma consciente, em que ela justamente não esteja ali usando de uma forma em que ela seja para pacificar e as pessoas aceitarem situações de injustiça, e sim para elas se empoderarem de conseguir questionar esses sistemas. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de um sistema dentro de um ambiente jurídico em que tem hierarquias que estão sendo violentas, você poder questionar e transformar esse sistema, você já está usando ela como uma ferramenta de transformação. Mas a gente também pode pensar a nível mais macro. Por exemplo, em casos de racismo, de machismo, em que muitas vezes as pessoas se calam por vergonha, por culpa, por não saber como pontuar que aquilo não está certo. Se você é um homem num grupo de amigos que presencia alguma fala extremamente machista e você não se coloca, você está sendo parte do problema. Agora, se você usa a comunicação não violenta para se colocar de forma assertiva, que questiona aquele status quo, você está sendo parte da solução. Atualmente, a equipe da Psflow está escrevendo, eu inclusa, um e-book sobre como conduzir diálogos interraciais usando a comunicação não violenta. E logo vai ser liberado para venda, especialmente em casos de microagressões racistas, que são questões ali que é muito natural as pessoas se calarem. E o que a gente está trazendo é justamente esse potencial da CNV de você trazer o que está debaixo do tapete, pontuar os desconfortos, falar do impacto e, a partir disso, conseguir questionar essas estruturas e transformá-las. E aí, para finalizar, eu vou ler uma citação do Martin Rosenberg, que foi o grande sistematizador desse conhecimento no Ocidente, em que ele fala: se eu uso a comunicação não violenta para libertar as pessoas da depressão, para conviverem melhor com suas famílias, mas simultaneamente não lhes ensinam como rapidamente transformar os sistemas sociais no mundo, então me torno parte do problema. Essencialmente, estarei as pacificando, fazendo-lhes mais felizes de viver nos sistemas como atualmente são, e assim, utilizando a CNV como um narcótico. E o que a gente propõe aqui é exatamente usar a CNV como uma medicina ancestral de transformação, e não como um narcótico. Nossa, Luísa, que importante a sua fala agora, né? Porque se a gente pensar na CNV como uma transformação e não como um narcótico, porque realmente quando a gente pensa em conflito, a gente pensa logo que precisa pôr fim àquele conflito. A primeira coisa que a gente pensa, né? Vamos procurar uma solução para estancar esse conflito. E aí vem a CNV. E quando você coloca que ela precisa ser um tratamento, uma transformação e não um narcótico, é para que a gente preste muita atenção nessa aplicação, para que a gente não fique revitimizando Exatamente esse sistema, né? Fique ali alimentando esse conflito e fazendo com que as pessoas entendam que não, eu vou abrir mão de me manifestar nesse momento para não criar um conflito, ou então eu vou aceitar essa condição porque eu preciso resolver esse conflito. Muito obrigada por essa sua fala agora. Quer dizer, por essa só não, né? Por todo o conjunto de fala que você trouxe, muito lindo, né? Nossa, apaixonada pelas Esperamos que vocês aí estejam gostando. Deixem seus, deixa seus comentários. Inclusive perguntas. Se você tiver perguntas a fazer sobre o tema, você pode deixar nos comentários, porque a Luísa já se comprometeu a voltar em um ano, né, Luísa? Isso aí. Pelo menos em um ano, porque ela precisa desse tempo para pesquisa. Mas ela não vai demorar para responder as perguntas em um ano, não, né? Vocês também podem me encontrar no meu Instagram profissional, que é _ Duarte Luísa. E lá também posso responder perguntas e a gente pode continuar essa conversa de forma mais contínua. Perfeito, Luísa. Você tinha me falado que era a última pergunta, mas eu vou te fazer uma únicazinha, uma bem rapidinha, te pedir uma dica. Eu sou aqui, gosto sempre das dicas. Uma dica para um advogado que vai enfrentar uma audiência com um juiz que ele já sabe que é autoritário, que não ouve advogado. Como ele pode usar mão da CNV para abordar essa situação?
Eu acho que esse caso de um advogado que vai falar com um juiz autoritário se encaixa. Eu vou dar uma resposta que engloba casos de pessoas que vão falar com quem está hierarquicamente superior a elas e que muitas vezes têm posturas mais autoritárias. É importante, e essas dicas que eu vou dar, elas também estão no artigo da Diana Bonar, que ela usa como referência um livro que chama Poder, um Guia do Usuário. Em inglês é Power, a User's Guide, da Julie Diamond. E ela fala sobre algumas dicas de como a gente pode fazer esse approach, essa abordagem de conversas difíceis com pessoas que estão em cargos de poder. A primeira delas pode parecer óbvia, mas faz toda a diferença. Reconheça a dinâmica de poder. Ela já está posta. Gostaríamos que fosse diferente? Muitas vezes sim, mas a realidade esse juiz, ele tem um poder. Então, é importante que nessa abordagem, você comece a sua fala reconhecendo esse lugar dessa hierarquia e colocando a sua intenção com essa conversa de uma forma muito nítida. Então, antes mesmo dessa abordagem, existe a dica da preparação, que é como que eu vou concatenar a minha fala e preparar ela para que ela tenha ali um propósito muito, muito nítido, muito explícito. Então, você começa essa conversa e o primeiro passo antes mesmo de entrar com a assertividade, é a escuta. Porque quando a gente escuta o outro e ele se sente verdadeiramente escutado, ele tem mais espaço para te escutar. Então, se você, dependendo da situação, é claro que vai depender do caso a caso, mas quando houver a possibilidade de você mostrar para esse juiz ou para esse sócio de um advogado que você está indo falar, de um escritório de advocacia, perdão, e você, como um advogado sênior ou júnior, está indo se reportar, busque ouvir e usar as técnicas da CNV de escuta empática para espelhar o que a pessoa está dizendo, para que ela se sinta que aquele posicionamento dela tem mérito. E aí, após isso, você pode usar a sua assertividade para trazer o seu ponto e de forma direta ao ponto. Porque pessoas em posições de poder normalmente têm grandes dificuldades com o gerenciamento de tempo, elas são muito atarefadas, elas valorizam a objetividade. Então, seja objetivo, não dê rodeios, vá direto ao ponto. Então, essas dicas da preparação, reconhecimento da dinâmica de poder, escute primeiro e vá direto ao ponto, pode ser um primeiro passo, mas lembrando, não existe fórmulas prontas, vai ser desconfortável, mas lide com esse desconforto. Eu anotei aqui, vê se eu anotei certo, então. É a comunicação assertiva, lugar de honra, aquele famoso que a gente conhece, de honra quem tem honra, né? E a escuta ativa também. Isso aí. Atende a essas expectativas, né? Muito. Que bom. Ótimo ouvinte. Dicas. Ótimas dicas. E o nosso tempo voou. Né? Esse bate-papo está chegando ao seu fim, nosso episódio está chegando ao final. Foi muito rápido, né? Porque foi gostoso. Foi gostoso demais. E eu quero agradecer profundamente a você, Luísa, que de imediato aceitou o nosso convite, se deslocar até a nossa cidade e participar desse podcast. É o primeiro desta nova gestão. Né? Uau, que honra! É o segundo mandato do Dr. Wagner Botelho e é o primeiro podcast gravado nessa nova gestão. Então, é muito prazeroso para a gente te ouvir. É muito encantador como uma jovem tem tanta bagagem e fala de tantos assuntos com tanta facilidade, com um vocabulário tão acessível, com tanto cuidado na sua fala. Muito obrigada, Luísa. Obrigada por as suas palavras, assim eu fico emocionada. Admirada com esse conhecimento. As palavras da doutora Cecília são as minhas, porque eu não a conhecia. Estou aqui encantada. Estou anotando, mas babando ao mesmo tempo com esse conhecimento e querendo agregar aqui a mim esse seu conhecimento, essa sua fluidez na sua fala. Fiquei admirada em te conhecer. Acho que quando a gente ama o que a gente faz, as coisas saem de uma forma muito mais leve. Luísa, eu deixo esse espaço para você deixar os seus contatos, o contato da Psiflow e a sua mensagem final. Tá bom, obrigada. A Psiflow vocês podem encontrar no LinkedIn
através do nome Diana Bonar. E também no Instagram é Peace Flow, Peace de paz em inglês, Flow, com 2 Ws no final. Mas se vocês colocarem Diana Bonar Instagram, vocês vão encontrar também. A gente tem lá diversos conteúdos gratuitos sobre comunicação não violenta, sobre segurança psicológica. A gente tem na bio também um curso gratuito direcionado para mulheres sobre como dizer não e colocar limites saudáveis. Não percam essa oportunidade. A gente tem uma comunidade no WhatsApp com encontros de networking, de clube do livro, de diversas atividades para manter a chama da comunicação não violenta viva. Então, a gente tem diversas oportunidades para você que está aqui me escutando. O meu Instagram profissional eu já falei, é _ Duarte Luiza. Qualquer dúvida podem me mandar lá. E eu encerro a minha fala agradecendo de coração por esse convite e pela oportunidade de conversar com 2 mulheres maravilhosas. Ai, obrigada. Obrigada. Doutora Glauciene, eu quero te agradecer a parceria de uma vida. A parceria de junto a gente está conseguindo realizar tanto pela mediação aqui em Duque de Caxias, através da Comissão de Mediação e Arbitragem da nossa instituição, e te agradecer por me permitir sonhar tanto e juntas realizarmos tanto. Suas palavras finais, doutora. Eu que agradeço a sua confiança quando eu iria me afastar um pouco da mediação. Você confiou, me forçou a ficar, mas que força a gente faz para falar sobre mediação. Não é pesado, não é gostoso viver da mediação, da CNV. Que CNV também é uma forma de fazer justiça. Eu agradeço a sua confiança por depositada em mim. E fico emocionada só de falar, que eu nem consigo falar muito, senão eu choro. Muito grata por essa confiança. E até a próxima. Até a próxima. Obrigada a você que está aqui nos escutando, pela sua atenção generosa, pela sua escuta generosa. Você percebeu que advogar não é apenas interpretar leis. Você conseguiu aprender e com os saberes trazidos pela Luísa, de que por trás de cada processo nós temos histórias, nós temos pessoas, nós temos necessidades que precisam dessa escuta, desse olhar atencioso, porque transformar a nossa advocacia é também transformar o mundo, né? Com E certeza. seja você a mudança que você quer ver no mundo. Muito obrigada, até o próximo OABcast. Beijo!